que ficam os regimes de bens. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre casamento, os efeitos do casamento, tá bom? Para a sociedade como um todo, no mundo geral, tá bom? A aluna da manhã me perguntou, e não custa nada comentar também à noite, qual é a diferença do casamento para a união estável? Qual é a diferença? Porque ela chegou e falou assim, professora, na prática é tudo a mesma coisa, não é? Na prática acaba sendo igual, mas qual a diferença do casamento para a união estável? Na união estável, você vai obedecer sua companheira? Vai. Não importa se é casamento ou é união estável, você vai obedecer a mulher? Vai. E você, mulher, vai mandar no seu marido, mas aí você finge que não tá mandando, tá bom? Mas qual a diferença do casamento para a união estável? Olha só, o casamento, ele é um contrato, a união estável também, tá? Mas o casamento é um contrato com mais requisitos do que a união estável, ok? No casamento, os direitos dos cônjuges entre si são muito maiores, eu tenho muito mais direitos e deveres do que numa união estável. Na união estável é uma situação de fato, o casamento é uma situação de direito, é um contrato de direito, é uma sociedade conjugal. Na união estável, para ser caracterizada, o casamento eu vou lá, caso, não é? Registro no cartório, não está lá bonitinho, meu casamento, vou lá, faço a festa, não é assim? Faço um almoço, ou faço um jantar, ou faço um festão. Está lá o casamento, não é? Aquele documento já não é suficiente para o reconhecimento da sociedade que eu sou uma pessoa casada? É. Mas na união estável, eu não preciso de documento. Na união estável, eu não preciso fazer a escritura pública lá no cartório para falar, olha, agora eu vivo uma união estável. Não preciso disso. Para viver uma união estável, o que eu preciso? De publicidade. Então, não existe união estável secreta. Tá? Se ninguém sabe da união estável, não é união estável, é o primeiro ponto. Ok? Ela tem de ser contínua. Mas atenção, não existe prazo. Antigamente falava assim, né? Para 6 meses. Passou 6 meses, já é união estável. Não. Você pode ter uma união estável com 5 dias, 10 dias, 30, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano. Então, isso tudo, mas ela deve ser contínua. Ok? Outra situação, como você e o seu companheiro se identificam? Tá? Como vocês se identificam? Ele é meu companheiro, ele é meu esposo. Como vocês se apresentam para a sociedade? Como a sociedade vê vocês? Não é um relacionamento público. Então, como a sociedade vê vocês? Eles são só namorados. Ou não, olha lá, um casal, não é? Então, isso. E o mais importante, o ânimos de se formar uma família. Então, esses são os requisitos da união estável. Ok? Esses são os requisitos. Preciso de uma declaração feita no cartório para que eu tenha esse reconhecimento dessa união estável? Não. Ela já está acontecendo. No casamento, não, eu tenho um documento. Eu, por exemplo, casei. Eu não tive união estável. Eu não passei pelo período da união estável, não, eu simplesmente casei. Um dia fui lá, meu marido e eu, e casamos. Pronto, depois daquele dia, juntamos nossas coisas e casamos. Não passamos pela união estável. Ok? Então, a união estável não é pré-requisito para o casamento. Beleza? Então, a colega perguntou, qual é a diferença? Essas. Nós temos uma sociedade
conjugal, e na outra nós temos uma situação fática. Tá? Os direitos, então, para a sociedade conjugal, para o casamento, eu tenho mais direitos e obrigações do que na união estável. Tá bom? O que acontece com o casamento e a união estável? Nem todos os lugares no mundo aceitam união estável. Ou você casa ou você não casa. Ou você casa ou você é solteiro. Aqui no Brasil, nós reconhecemos esses dois institutos. Mas tem muitos lugares no mundo que não aceitam. Ok? Então, digamos, eu tenho uma união estável aqui no Brasil. Ela gera direitos aqui no Brasil? Gera direitos aqui no Brasil, essa minha união estável. Direitos previdenciários, direitos sucessórios. Não é assim? E aí eu vou morar em um país que não admite a união estável. Lá naquele país, a minha união estável, que foi realizada aqui no Brasil, ela tem efeitos jurídicos? Não, ela não tem efeitos jurídicos. Mas atenção com o casamento. Todos os lugares do mundo aceitam o casamento. Claro que eles têm suas formalidades e seus ritos diferentes. Então, eu me casei aqui no Brasil e vou para a China. O meu casamento é válido na China? Eu vou ser vista na China como uma pessoa casada? Vou. Porque eu não casei? Casei. Eu preciso registrar o meu casamento na China para que eles me vejam como uma pessoa casada? Não, porque eu já sou casada. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto para falar mais sobre isso. Então, nós precisamos, quando nós falarmos aqui de casamento, lembrar dessa distinção da união estável, tá? Mas o que vale para o casamento acaba valendo também para essa união. Beleza? Vamos falar então casamento. O que é o casamento? Já falamos, não é? É essa sociedade conjugal em que duas pessoas, aqui no Brasil, somente duas pessoas podem se casar. Aqui nós não admitimos casamentos entre mais de duas pessoas. Me interessa se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é homem com mulher, se é mulher com homem? Não, não me interessa. Mas a lei exige que sejam duas pessoas. Então, duas pessoas que resolvem se casar, maiores de 16 anos. E quando ela tem menos de 18 anos e mais de 16, ela precisa de autorização dos dois genitores. Ah, professora, mas um já morreu, então só de um. Ah, um não quer dar autorização, falou que a filha é muito nova para casar. Eu vou entrar com uma ação judicial para quê? Para que o juiz, com uma sentença, suprima essa assinatura do pai que não autorizou o casamento. Então, o Brasil, aqui o nosso Código Civil, bonitinho, ele vai falar o seguinte: o casamento é o ato no qual duas pessoas, obedecendo aos requisitos dessa lei, que é o Código Civil, vão formar uma sociedade conjugal. Ok? Isso é casamento. Isso é o que diz o Brasil. Sim, também, o Jonas. 16 anos ou mais, não me interessa se é homem com homem, mulher com mulher, é homem com mulher, mulher com homem, não interessa. Tem mais de 16 anos, pode casar. Tem mais de 16 anos, pode casar. É menor de 18, maior de 16, autorização dos genitores. Não quero saber se é homem, se é mulher, se é homem com homem, se é mulher, não interessa. Tá? Tá bom? Qualquer um. Pode ser também aquelas pessoas que não se identificam como sexo nenhum. Não, não tem. Nós não fazemos distinção. O que nós exigimos da legislação é
maior de 16 anos e maior de 16 anos. Aí lembrando que essa diferença entre 16 e 18, com autorização dos genitores e duas pessoas. Beleza? Aqui não pode rolar aquelas coisas que tem lá no Japão, diz que o povo casa com árvore, casa com boneca, não é? Não tem umas coisas assim lá no Japão, umas doiduras? Aqui não tem isso não, tá? Pessoas físicas, tá bom? A nossa legislação, ela também vai estabelecer aquelas pessoas que não podem se casar. É aquilo que nós chamamos de impedimentos. Nós vamos ter lá no artigo 1521 a lista das pessoas que não podem se casar. Quem não pode se casar? Quem ainda está casado. Eu, estando casada, posso casar novamente? Sem antes encerrar aquela sociedade conjugal que eu tinha? Eu posso casar? Estar casada ao mesmo tempo com duas pessoas diferentes? Não. Pai pode casar com o filho? Não. Você pode casar com a sua sogra? Também não. Você pode casar com o seu enteado? Também não. Com o filho adotado? Também não. Com o filho adotado do seu esposo? Não. Então, 1521 vai tratar dos nossos impedimentos. Aqueles que não podem se casar. Tá bom? Aqueles que não podem se casar. E aí nós vamos ter aqueles que não devem. Podem, mas não deveriam. Quem, por exemplo? A viúva que ainda não fez o inventário, tá? O divorciado que ainda não fez a partilha dos bens, o tutor ou o curador com o tutelado ou os parentes do tutor. Mas querem casar? Querem. Então, nesses casos, a lei vai estabelecer uma pena para essas pessoas que não devem se casar, mas que se casam. O regime de bens obrigatório para essas pessoas, para esses casais, é o regime de comunhão parcial, é o regime de separação obrigatória de bens. Então, nas hipóteses em que eu tenho aquelas pessoas que não deveriam se casar, mas mesmo assim elas resolvem manter o casamento e se casarem, a lei, então, vai obrigar o casamento no regime de separação obrigatória de bens. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil, qualquer casamento que for celebrado no Brasil, no território nacional, qualquer casamento que for realizado em embarcações ou aeronaves em território nacional, ou em águas internacionais com bandeira brasileira, eles vão obedecer a esses impedimentos. Quando você, Jonas, foi lá casar, não fizeram um monte de pergunta lá para você? Não olharam se você já era casado, se você já era divorciado, não pediram uma certidão de nascimento atualizada? Não faz? Gente, não faz os proclamas. Para que são os proclamas? Você acha que é para o cara chegar lá no dia do casamento da moça e falar, não case com ele. Não case com ele, porque eu sou o amor da sua vida. Vocês acham que os proclamas, eles existem para isso? Não. Os proclamas existem para que aquele casamento se torne público. Então, todo mundo vai saber que o Jonas vai casar. Então, se o Jonas já casou ou está casado, alguém vai avisar, olha, infelizmente o Jonas não pode casar, porque ele ainda está casado com outra pessoa. Ou essa pessoa que o Jonas está casando, olha só, é a sogra dele, então ele não pode casar. Então, os proclames servem para isso, para que a notícia do seu casamento se torne pública
e qualquer impedimento que a lei civil brasileira estabeleceu seja observado. Então, todo casamento realizado no Brasil, casamento formal, eu não estou falando daquela celebração, não é, não. Olha, eu não estou falando daquelas celebrações que às vezes a pessoa vai para uma praia e chama lá o pastor, ou chama alguém, vem cá me dar uma bênção aqui, nós estamos renovando os votos. Não, isso não é um casamento. Casamento é um ato formal, ele tem regras. Então, esse evento chamado casamento, com todas aquelas formalidades, ele vai obedecer à lei civil. E isso vale para todos os casamentos celebrados no Brasil. Me interessa se o nubente é brasileiro ou estrangeiro? Tá? Interessa? Não. Não me interessa se tem quem está casando é brasileiro, é argentino, é uruguaio, é chileno, é americano, é canadense, sei lá, suíço, França. Não me interessa. Casou no Brasil, nós vamos obedecer às formalidades da lei brasileira. Professor, e se eu quiser casar na Argentina? E se você quiser casar na Argentina? Quais são as regras que você vai observar? As da Argentina. Então, lá na Argentina, você vai ver quais são os impedimentos. Quais são quem não pode se casar. Será que você está nessa lista? Às vezes, Jonas, lá na Argentina você pode casar com a sogra. Lá nos Estados Unidos, você pode casar com a enteada. Tá? Vocês lembram lá do Woody Allen? O Woody Allen, ele casou com a filha adotada da esposa. Ele se divorciou da esposa para casar com a filha da esposa. Lá pode, aqui não. Mas atenção, o Woody Allen casou, então, com a enteada dele e veio viver no Brasil. O casamento do Woody Allen tem validade aqui no Brasil? O casamento do Woody Allen vai ser reconhecido aqui no Brasil? A esposa dele vai ter os direitos garantidos, tá? Aqui no Brasil? E aí? Vou fazer uma pergunta mais difícil, tá? Na verdade, vou facilitar para vocês. Vamos lá, a Jéssica diz que sim, que eles são casados. Então, vamos lá, Jéssica, sabe, tem alguns países que admitem na legislação deles o casamento de crianças, as meninas de 10 anos. Aí o cara casou, foi lá no país, casou com a menininha de 10 anos, tá lá, tudo registrado. Ele vem pro Brasil, cigano não, tá? Não é só cigano, não. Não é indiano também, não. Não é indiano, não. Alguns países de cultura árabe. Tá? Ele vem aqui para o Brasil com a esposa dele. Afinal, ele não casou com aquela menina de 10 anos? Esse casamento vai ser admitido no Brasil? Essa menininha de 10 anos, ela é esposa do cara? E aí? Não. Ué, mas por que não? Eles não casaram? É a mesma coisa do Woody Allen, ele não casou com a enteada? Por que o Woody Allen é visto como casado aqui no Brasil e o cara que casou com a menina de 10 anos não é visto como casado aqui no Brasil? Ainda que... por conta dos direitos? Não mesmo. Tá? Vamos lá, qual é a questão? Para a legislação brasileira, quem pode casar só maiores de 16 anos, não é verdade? Então, qualquer casamento em qualquer lugar do mundo que for realizado com uma pessoa menor de 16 anos não é eficaz no Brasil. É nulo.
tá? É nulo. Não, tem a ver com a nossa lei civil. Qualquer casamento, na verdade, ele não é nulo, ele é ineficaz. Qualquer casamento que é realizado com menor de 16 anos, se a pessoa vem para o Brasil, esse casamento é ineficaz. Ele não gera efeitos jurídicos. Nenhum. Ele serve apenas como prova. Ele serve como prova. Agora, a lei brasileira também impede que o pai case com a enteada. Então, embora onde o casamento foi realizado, a legislação permitisse aquele casamento, lá naquele país, aquele casamento tem validade. Aqui no Brasil, não. Mas ele serve como prova? Serve. O casamento não tem validade aqui no Brasil. Isso significa que o Woody Allen pode casar com outra pessoa aqui no Brasil, estando casado com a moça lá nos Estados Unidos? Tá travando aí? Então, o casamento tem que observar as regras do país em que se errar. Exatamente. Tá? Exatamente, Jéssica. Vamos imaginar o seguinte, aqui no Brasil nós não admitimos o casamento de pessoas do mesmo sexo? Admite. Aí o casal casou aqui, tudo bonitinho, fez festa, foi lindo, maravilhoso, super emocionante. Eles vão para um lugar, por exemplo, Equador, que não admite o casamento de pessoas do mesmo sexo. O casamento vai ter validade lá no exterior? Lá no Equador? Não. Não vai ter validade. Mas significa que a outra pessoa, essa pessoa que casou aqui no Brasil, pode se casar de novo lá no exterior sem se divorciar do primeiro marido? Não, porque ela está cometendo crime de bigamia. Embora o casamento ele não tenha efeitos jurídicos, se ele não obedece às formalidades do país e os impedimentos, ele serve como prova. Isso também vale para o divórcio. Quer ver um exemplo? Uma subcelebridade, já contei aqui para vocês, uma subcelebridade um dia foi lá nos stories. Gente, vocês não vão acreditar. Meu Deus. Eu não me casei aqui com fulaninho. Gente, casei, não foi lindo. Mas eu esqueci de me divorciar do meu outro marido, que está lá nos Estados Unidos. E aí? O casamento que foi realizado lá no exterior, ainda que não tenha validade aqui no Brasil, ele é prova. A pessoa pode estar ao mesmo tempo casada com duas pessoas. Para a legislação brasileira, não. Isso é bigamia. Então, quando nós falamos de casamento, nós temos de levar em consideração as formalidades do local da celebração do casamento e as invalidades do local que a pessoa reside. Então, quando eu vou me casar, ok? Quando eu vou me casar, eu vou obedecer às leis do local que eu vou me casar. Mas do local que eu vou viver, eu também tenho que observar se o meu casamento tem validade. Se o meu casamento não tiver validade lá, ele não vai ter as funções, ok? Ele não vai exercer as funções, uma das funções que é a eficácia dos direitos. Então, aquela pessoa, por exemplo, não vai ter direitos previdenciários, ela não vai poder, por exemplo, fazer parte do plano de saúde da pessoa, ela não vai poder ter direito a residência. Eu tenho um casal de conhecidos, na verdade é conhecido do meu marido, que ele foi estudar fora, tá? Ele foi estudar fora, ele conseguiu fazer um mestrado em Paris, chique, né? Foi para Sorbonne. Ele foi fazer um mestrado em Paris e ele tinha uma namorada e a namorada ia para passar uma temporada com ele lá.
E eles resolveram fazer uma união estável, para ela também ter direito a permanecer na França. Só que eles falaram: não, 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 bonitinho, aqui nada de união estável. Aqui nós admitimos apenas o casamento. Então, o que, que eles fizeram? Se casaram. Se casaram. Por quê? Porque uma união estável, embora tivesse validade no Brasil, não tinha validade para eles na França. Então, para a França, era como se eles não estivessem juntos. Ela não tinha direito nenhum. Ela não tinha os mesmos direitos que ele em nada. Ela era apenas uma turista, turista na França. Se passasse o período que ela podia ficar lá de 90 dias, ela estaria de forma ilegal. Com o casamento, não. Ela poderia requerer a residência, assim como ele requereu. Então, quando nós casamos, isso pode parecer, assim, algo meio estranho, mas é o que acontece com a gente todo dia aqui no Brasil, não é verdade? Eu me casei no Brasil, casei. Então, eu tenho que obedecer às formalidades do casamento aqui no Brasil. Não é assim? Mas eu fixei residência no Brasil. Legal. Então, eu estou sujeita às invalidades do casamento do local que eu resido. E eu resido no Brasil. Então, essas regras valem aqui para a gente também. Mas quando eu coloco uma pessoa que vai morar no exterior, parece algo de outro planeta, mas não é. Então, a menininha de 10 anos que veio para o Brasil casada, para a legislação brasileira, ela não é casada. Para a legislação brasileira, aquele casamento é inválido. Eles não poderiam se casar de forma alguma. E se o marido mantém relação sexual com essa menina, ele ainda está cometendo um crime. Estupro de vulneráveis. Mas, professora, é a esposa dele, não quero saber. Os direitos humanos aí, não é? Não quero saber. A legislação, por exemplo, aqui que eles estão, então eles vão ter de obedecer às leis brasileiras. Crime, fato ilícito, eu vou obedecer à lei de qual lugar? Do local do fato ilícito. O sexo foi feito dentro do país, Brasil? Foi. Dentro aqui das nossas fronteiras? Foi. Então, manter relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulneráveis. Não quero saber se ele casou com ela lá na Conchinchina e lá era permitido. Aqui não é. Então, o casamento do Woody Allen, aqui também não tem validade. Não tem validade aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil não pode casar o pai com a enteada. Aqui no Brasil não pode casar o cara com a sogra ou a moça com o sogro. Não pode. Então, esse casamento, embora lá onde ele foi realizado, ele obedeceu às formalidades e os impedimentos, aqui no Brasil ele não pode. Tá bom? Então, nós sempre vamos observar as formalidades e os impedimentos do local da celebração do casamento. E a validade do local da residência dos nubentes, ok? Então, quando eu falo em realização, quando eu falo na cerimônia, quando eu falo na realização do casamento, eu vou observar do local da celebração. E as invalidades do casamento, eu vou obedecer do local que esse casal reside. Tá bom? Do domicílio desse casal. Vem para o Brasil, eu tenho que obedecer às validades dos casamentos aqui do Brasil. Foi para a Argentina, obedecer às validades dos casamentos lá na Argentina. Foi para a França, as regras da França. Foi para Portugal, as regras de Portugal. Foi para a Rússia, as regras russas. Combinado? E como fica o regime de bens? Isso é importante, tá? Isso é muito importante.
Aqui no Brasil, nós temos 4 regimes de bens previstos no Código. Mas o Código também estabelece que eu posso criar o meu próprio regime de bens. Pode, tá? Tem as regrinhas para você criar o seu próprio regime de bens. Tá lá tudo explicadinho no Código. Mas nós temos, em regra, esses 4 regimes. Comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e participação final nos aquestos. O regime de comunhão parcial é o regime que nós chamamos de regime geral. Ele é a regra. Se eu não falo nada, lá no dia que eu vou entrar com a documentação para o meu casamento, se eu não falo nada, qual é o regime de bens que eu estou optando? Regime de comunhão parcial. Mas se eu falar, não, meu marido aqui é muito rico, gente, muito milionário, bilionário. Ele é mais rico que o cara da Amazon, tá? Muito rico. Então, nós vamos casar no regime de comunhão universal. Precisa de um pacto antinupcial? Precisa. Ah, não, eu que sou multimega trilionária. Trilionária. Minha fortuna já está avaliada em trilhões. Vou casar no regime de separação de bens. Precisa de pacto antinupcial? Precisa. Ah, não, mas nós dois somos muito ricos, mas temos investimentos diferentes. Regime de participação final nos aquestos. Precisa de pacto antinupcial? Precisa. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu optar pelo regime geral, tá? O regime geral, eu não vou precisar de pacto antinupcial. O regime geral no Brasil é o da comunhão parcial de bens. E o que vai dizer a Lindbe, então? Onde eu vou me casar? Ah, qualquer lugar eu posso me casar, não é? Eu vou obedecer os impedimentos e as formalidades do local que eu vou casar? Sim. Eu vou optar pelo regime geral de bens daquele país? Vou. Mas se eu mudar e fixar meu primeiro domicílio conjugal em outro país, eu vou obedecer o regime de bens geral do país que eu fixei residência. Espera aí, que loucura é essa? Casei aqui no regime geral de bens, comunhão parcial. Só que, olha só, eu estou casando hoje, mas olha, eu vou me mudar, tá bom? Ganhei lá minha bolsa de estudos, estou indo para a Alemanha. Meu marido vai comigo, por isso que nós estamos casando, tá? Optamos aqui pelo regime de comunhão parcial, nós vamos para a Alemanha, legal, não é? Bacana, estamos lá na Alemanha. Vai valer para a gente, não é o regime geral do Brasil, mas o regime geral da Alemanha. Se lá na Alemanha o regime geral for de comunhão universal de bens, qual é o regime de bens que vai valer para o meu casamento? O do local que eu casei ou da Alemanha, onde eu fixei meu primeiro domicílio conjugal? O da Alemanha. E se a Alemanha diz que é comunhão universal de bens, se eu me separar, qual é o regime de bens do meu casamento? Não interessa se eu voltei para o Brasil, não interessa se eu mudei para outro lugar e depois para outro lugar. Qual é o regime de bens que vai reger o meu casamento? O da Alemanha. Comunhão universal de bens. É a mesma coisa o que acontece com a gente quando a gente se casa aqui no Brasil. Eu casei aqui no Brasil. Regime geral, comunhão parcial de bens. Onde eu fixei minha residência, meu primeiro domicílio conjugal? No Brasil. Então, vai valer o primeiro domicílio do casal. Regime de comunhão parcial. Aí a Jéssica está perguntando, eu posso mudar isso depois? Posso. Posso, a qualquer momento do meu casamento,
eu posso alterar o meu regime de bens. Então, eu posso voltar aqui para o Brasil e falar o seguinte: olha, nós não construímos nada, eu também não tinha nada antes, também não tem nada agora. Mas vamos então trocar o nosso regime de bens? Vamos para separação de bens? Vamos fazer um pacto? Aí, se o marido falar, sem problema, vamos fazer um pacto. Vão lá, faz um pacto antinupcial e passa a valer o regime de separação de bens. Então, a qualquer momento do casamento, eu posso alterar? Posso. Mas qual que vai valer se eu não alterar? O do primeiro domicílio do casal. Mas primeiro domicílio do casal não é o lugar que você dorme lá na sua noite de núpcias. Tá? Não é. Primeiro domicílio é onde você fixa, onde você tem um ânimos de fixar residência. Olha, eu estou casando hoje, mas daqui 3 meses eu já vou embora. Esse período que você passa aqui no Brasil é só um período de transição. Você está indo embora. Eu estou casando aqui no Brasil, mas eu vou mudar para tal país, já estou com a proposta de emprego, só estou agilizando a documentação, então por isso já estou casando aqui. Esse período que você fica aqui no Brasil não conta, só conta o do seu primeiro domicílio, que é lá o país que você foi. Tá bom? Então, regime de bens, qual que vale? Se não tiver pacto antinupcial, o do primeiro domicílio do casal. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, falando sobre isso. Eu vou até já agilizar esse exercício, que aí nós já resolvemos essa questão aqui, tá bom? Então, espera aí, vamos fazer um exercício aqui para vocês verem como as provas cobram essa questão do primeiro domicílio do casal. Não tem mistério, é bem tranquilo. Vamos lá. Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, ele conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Ai, que lindo, não é? Após 3 anos de namoro à distância, eles ficam noivos e celebram matrimônio em território italiano. Onde eles se casaram? Na Itália. De comum acordo, estabelecem seu primeiro domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades de trabalho. À luz das regras do direito internacional privado, veiculadas na LINDB, e não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. E aí eles se casaram lá na Itália. Como não tem pacto antinupcial, eles optaram pelo regime geral italiano. Só que eles vão fixar primeiro domicílio no Brasil. Qual é a legislação que vai falar do regime de bens que esse casal adota agora? O do local do primeiro domicílio. Eles não vão residir em São Paulo? Vão. Então, eles vão ter o quê? A lei brasileira, porque aqui é o primeiro domicílio do casal. E qual é o regime de bens desse casal aqui no Brasil? Regime de comunhão parcial de bens. Eles não se casaram lá na Itália, no regime geral? Como que eu sei isso? Tá aqui, ó. Não havendo pacto antinupcial. Se não existe pacto antinupcial, significa que o regime de bens é o geral. E se eles vierem fixar residência no Brasil, é a legislação civil brasileira que nós vamos aplicar para esse casal. Regime de separação
de bens. Tá bom? Ok? Entenderam a questão? Entendeu, Carol? Por que que não é a lei do local do casamento? Carol? Sim, professora. Não, Eu tinha não é a, respondido. tá. Não é a lei do local do casamento, mas é a lei do primeiro domicílio do casal. Bom? Então, casou no país A, vai observar as regras do país A para os impedimentos. Não tem pacto antinupcial, vale o regime geral de bens do primeiro domicílio do casal. Então, esses meus colegas aí, amigos do meu marido, que foram para a França, se não existir pacto antinupcial, o regime geral da França, então a lei francesa, vai valer para eles. Não é a lei brasileira. É a lei francesa para quê? Para o regime de bens. Tá? Então, as invalidades, nós vamos observar as invalidades do local onde o casal resolve fixar a residência. Então, se o casal resolve fixar a residência no Brasil, nós vamos observar as leis, as invalidades do casamento para a lei brasileira, que foi o que eu falei no caso do Woody Allen, do cara que casa com a menina de 10 anos. No Brasil, esse casamento não é inválido? Então, esse casamento, ainda que válido onde ele foi celebrado, aqui no Brasil ele não tem validade. Casamentos celebrados por autoridades estrangeiras. Alguém que casa lá. Ó, eu tenho uma amiga, ela mora até com a minha irmã, lá em Portugal, ela vai casar agora em julho. Ela vai casar lá na Holanda. Esse casamento dela lá na Holanda pode ter validade aqui no Brasil? Sim, tá bom? Ele vai ter validade aqui no Brasil. Ela precisa registrar esse casamento aqui no Brasil? Não. Mas ela pode vir de férias aqui no Brasil e casar com outra pessoa? Não. Por quê? Porque ela cometeu o crime de bigamia. Então, o casamento que ele é realizado no exterior, ainda que ele não seja registrado aqui no Brasil, ele vale como prova, ele te impede de casar de novo. Tá? Então, cuidado. Beleza? Cuidado, você casa lá num lugar, nem se divorcia, desaparece, nunca mais vai ver a pessoa. Aí chega aqui no Brasil, você casa de novo. Se acontecer alguma coisa e alguém descobrir que você já era casado, crime de bigamia, tá? Mas não, professor, eu quero registrar o meu casamento. A minha amiga, ela quer registrar o casamento dela aqui no Brasil. Para quê? Para o marido dela ter direito à permanência no Brasil, tá? Para o marido dela poder receber algum benefício do INSS, alguma coisa acontecer com ela. Ela quer registrar esse casamento aqui no Brasil. O que ela faz? Ela pega a certidão de casamento dela, leva lá no consulado brasileiro da Holanda, tá? Porque ela vai casar lá na Holanda, leva a certidão de casamento lá no consulado brasileiro. Lá no consulado brasileiro, eles vão escrever: olha, fulana de tal compareceu a essa chancelaria e trouxe a esse consulado e trouxe certidão de casamento realizado no dia tal por juiz competente, parará, 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 parará. Assina. Tá. Beleza? Com esse documento e a certidão de casamento, ela vem aqui num cartório brasileiro. Ou no cartório de primeiro ofício de pessoas físicas, lá de onde ela vai residir com o marido dela, ou no primeiro cartório de registro civil e casamentos do DF, e registra esse casamento. Na hora que ela registrou esse casamento, aí sim, esse casamento que foi registrado aqui no Brasil, ele não só vai ter validade, como ele vai produzir os seus efeitos jurídicos. O marido dela
passa a ser marido dentro de todas as leis brasileiras. Tá bom? Não quer fazer isso? Não tem problema, você não é obrigado. Mas você também não vai poder usufruir, seu marido, né, não vai poder usufruir de tudo que a legislação brasileira concede aos casados, aos cônjuges. Tá bom? Ok? Alguma dúvida com relação ao casamento realizado no exterior? Dúvida? Por que precisamente no primeiro ofício? Jéssica? Sei não, CNJ que mandou. Para facilitar, para criar, às vezes, um registro mais fidedigno da situação. Então, você concentra num lugar só. Às vezes, as pessoas querem registrar o casamento no Brasil, mas não vão residir no Brasil. Então, o CNJ decidiu que, para essas pessoas, vai ser o primeiro ofício de registro civil e casamento do DF. Para concentrar naquele cartório todos esses casamentos que foram realizados no exterior, mas que as pessoas não necessariamente residem no Distrito Federal. E no primeiro ofício da comarca que você for residir, para facilitar. Tá? É mais uma organização do CNJ, para não ficar algo também... você pode registrar em qualquer cartório de casamento do Brasil, para não ficar um negócio muito solto. Beleza? E casamento consular? Pode? Eu posso me casar no consulado? Posso. O consulado, ele é um cartório. É um cartório. O consulado é um cartório brasileiro no exterior. Lá no consulado eu posso casar, eu posso registrar filho, eu posso reconhecer firma, eu posso reconhecer documentos, eu posso autenticar um monte de coisa. Então, o consulado, ele serve como um cartório. E quem me disse isso? Um decreto da década de 1960. Decreto 61.078, de 1967, que diz o seguinte, que compete ao consulado agir na qualidade de notário e oficial de registro civil, exercer funções similares, assim como outras de caráter administrativo, sempre que não contrariarem as leis e os regulamentos do estado em que esse consulado ele está. Então, o que significa? Eu posso me casar no consulado. Assim como o Brasil permite que consulados aqui no Brasil realizem casamento. Eu já vi 2 casamentos no consulado. Já, 2 casamentos no consulado brasileiro. Já vi. E o Brasil autoriza também que o consulado da Itália, por exemplo, realize casamentos. Mas os casamentos que são realizados em consulados brasileiros no exterior, eles têm alguns requisitos. Tá? O primeiro, os nubentes obrigatoriamente serão brasileiros. Eu não quero saber se é brasileiro nato, se é naturalizado, não me interessa. É brasileiro? Os dois? Sim, os dois são brasileiros. Então, se casa, pode se casar no consulado. O segundo requisito, que eles estavam lá a passeio, então, a Jéssica, você é casada, tem namorado? Só para eu saber se você pode ser meu exemplo aqui. A Jéssica terminou a faculdade, ela passou na OAB, passou num baita de um concurso legal, com aquele salário lá de 15 mil reais, vai comemorar, não é, Jéssica? Aí tá lá a Jéssica, deixa eu pensar um lugar aqui que deve ter uns homens bem bonitos, Jéssica. África do Sul, nossa, lá tem cada homem de Jesus amado. A Jéssica vai para a África do Sul, porque ela vai beber uns vinhos, não é? Aí quando ela chega lá na África do Sul, que ela olha para aquele homem assim,
1,90 m por 2, assim, né? Nossa, chega o homem assim, dá um negócio, né, Jéssica? E você olha para ele, ele olha para você, deu match. Seu número, nossa, certinho. Deu match, não é? Foi tudo. Ai, foi amor à primeira vista. Vocês resolvem se casar. Vocês vão poder casar, Jéssica, no consulado? Não, não vão poder casar no consulado. Por quê? Porque ele não é brasileiro. Mas você viu aquele homem lindo, maravilhoso. Aí quando você chegou para ele e falou, hi, aí ele, oi. Aí você é brasileiro? Ele, sou brasileiro. Aí sim, aí vocês podem casar lá no consulado. Então, os nubentes, ou eles residem no exterior, ou eles estão lá no país a passeio, se encontram, fazem todos os trâmites do casamento, proclames, tudo direitinho e se casam, tá bom? E, por fim, a lei do local do país deve reconhecer os efeitos civis daquele casamento. Então, deve reconhecer o casamento consular. Então, Jéssica, torce para que ele seja brasileiro, tá? Porque aí o casamento sai mais rápido. Porque se você for esperar, ou senão ele traz toda a documentação para o Brasil e a gente tenta casar vocês aqui, tá bom? Porque se for esperar para casar lá, nossa, vai dar uma trabalheira, mais uma trabalheira, tá? Se for inglês, então, nossa senhora, se for inglês, aí eles enchem o saco, tá? Para não deixar os ingleses casarem com pessoas de outros lugares. Aí não é problema com a pessoa que ele vai casar ou com o país que da pessoa que ele vai casar. Porque o que acontece muito, muito mesmo? Nesses países desenvolvidos, esses países mais ricos, principalmente Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, o que acontece? As pessoas compram um casamento. Então, eu chego para um amigo inglês e falo, olha, deixa eu te falar, eu preciso ficar aqui na Inglaterra e eu só vou conseguir ficar aqui se eu tiver o visto, né? E o visto eu só vou conseguir se eu casar. Então, vamos casar? Porque aí, ó, mas eu não quero nada com você. Mas vamos casar, a gente fica casado aí, não sei lá, tem um prazo, né? 4 anos e depois a gente se divorcia. Inclusive, paga a pessoa para isso. Então, para evitar esse tipo de situação, quando você requer a documentação para se casar no estrangeiro, num desses países, você é submetida a uma baita de uma entrevista. Para quê? Para tentar comprovar que aquele casamento é real, ele não é um golpe, tá bom? Então, no exterior, nesses países mais ricos, eles fazem isso, tá bom? Na hora que for casar. Então, não se assuste se você tiver lá a Jéssica, com seu homem lindo, maravilhoso, chamarem ele no canto e começar a perguntar, vocês estão juntos há quanto tempo? O que ela gosta de fazer? O que você gosta de fazer? O que ela faz no Brasil? O que ela não sei o quê? Ela vem aqui e vai trabalhar com o quê? Ah, você se conhece há quanto tempo? Aí fica repetindo as mesmas perguntas para que você... qual que é a cor preferida dela? Ah, ela tem pai, mãe? Qual que é o nome? Tem bicho de estimação? Então começa a fazer um monte de pergunta para tentar fazer com que aquela pessoa caia em contradição, tá? Prof, esses dias atendi uma passageira que era brasileira casada com um alemão. Ela não falava alemão e nem ele português. Menina, é o dicionário do amor, tá? O dicionário do amor. Esse dicionário do amor é que ajeita aí a relação, tá? O amor, tem até um filme, né? Já chama Dicionário da Cama. É até legal, sabe? Eu acho que é dicionário da cama. Então, minha amiga, é o dicionário da cama, é a linguagem corporal, é o rala e rola que resolve tudo, tá? Pois é, mas é um pouco estranho, né? Como que você conversa com o seu marido, ainda mais marido, se vocês não falam o mesmo idioma, ou não falam um idioma em comum? Estranho, não é, Gabriela? Pelo tradutor. Gente, imagina, você fala, né?
amor, você quer beber água? Aí o tradutor responde lá para ainda mais alemão, né? Aí tá lá respondendo no alemão, né? Aí o alemão fala, caramba, assim. Aí ele responde, sim, meu amorzinho, é claro que eu quero uma água, não é? Gente, pois é, não sei também, tenho as minhas dúvidas, mas pode acontecer, não é? Pode acontecer. O amor, o amor vence até as barreiras linguísticas. Ai, ai, essa é boa, não é? Essa é boa. E aí, casei então no exterior, casei lá no consulado. Tô vindo a Jéssica, o marido lá que ela encontrou, lindo, maravilhoso, aquele homem, 1,90 m, dois metros, assim, sabe aquele peito, parece um jogador de basquete, tão bonito aquele homem. Aí a Jéssica chega aqui no Brasil, agora, né, meu amor, nós vamos registrar o nosso casamento. Casamos lá no cartório, mas eu preciso registrar esse casamento. E aí, o que é que a Jéssica tem de fazer? Pegar aquela escritura pública que deram para ela, não é? Aquela certidão de casamento que deram para ela lá no consulado e registrar aqui no cartório de casamentos e pessoas civis. Em que lugar? Ou no primeiro cartório de ofício de pessoas civis e casamentos do DF, ou no primeiro ofício lá do local que a Jéssica optar por residir com o marido, tá bom? Então, esse documento, essa certidão de casamento que ela vai receber lá no consulado, ela traz aqui no cartório de ofício de pessoas, registra o casamento dela. E aí, esse casamento passa a ter todos os direitos exigidos pela legislação brasileira. Tá bom, Jéssica? E agora vamos falar da parte triste, o divórcio. Eu admito, gente, todo divórcio que eu faço, eu choro. Dá uma tristeza no coração, sabe? A pessoa ficou tanto tempo junto da outra, o amor é lindo, aí de repente, só porque o cara não começa a obedecer a mulher, aí começa a gerar atrito. Se ele tivesse obedecido, tudo teria sido tão mais fácil, não é? Mas não, o cara insiste em ser dono de si, ele insiste que ele que manda na relação, tá vendo, Roger? Cuidado, tá? E aí isso me dá uma angústia, eu choro. Sempre, sempre, sempre. E o divórcio? O que é o divórcio? O divórcio é a extinção da sociedade conjugal. É aquela decisão que vai colocar fim à sociedade conjugal, que vai falar o seguinte: olha, a partir de agora, vocês são divorciados. Uma vez casado, meu bem, nunca mais solteiro, tá? Fique ciente disso. Uma vez casado, nunca mais vai ser solteiro. Nunca mais, acabou. Que agora, ou depois você casa, ou você vira viúvo ou divorciado. A única chance de virar solteiro de novo é com a anulação do casamento, tá? É a única chance. É anular o casamento. Não tem hipótese de anular o casamento? Esquece. Solteiro, nunca mais. Então, o divórcio é aquele ato que põe fim à sociedade conjugal. A partir daquele momento, aquelas duas pessoas são divorciadas. Elas não têm mais a obrigação de cuidado, de afeto, de... esqueci qual que é o nome do direito, que você tem que ajudar a manter a pessoa economicamente. Acabou. Eu não tenho mais o dever de prover. Tá? A não ser, claro, que existe aqueles casos lá de pensão alimentícia. Ok? Aqui nós vamos falar de duas situações. Os divórcios de brasileiros ou estrangeiros no exterior, mas que precisam ser registrados no Brasil.
e os divórcios ocorridos no Brasil, seja de brasileiro ou de estrangeiro, que precisam gerar efeitos em outro local. Vamos falar da nossa lá subcelebridade que não se divorciou para casar, tá? Vamos falar dela. O que ela deveria ter feito para poder chegar aqui no Brasil e casar com o marido, que ela já largou e já voltou, não é? Parece que ela já largou do marido, já voltou de novo. Largou, falou mal dele adoidado, aí pegou geral e voltou pro marido. Às vezes, né? Às vezes o marido melhora, né? Pode ser. Tá? E aí? Como que funciona? A primeira regra: registrar a sentença do divórcio no consulado brasileiro. Então, a primeira coisa, registrar a sentença do divórcio no consulado brasileiro. Tá? É a primeira regra. Depois, aí nós vamos lembrar aquilo que eu falei na aula passada. O divórcio, ele pode ser de duas formas: consensual e litigioso. Consensual é a forma mais moderna, não é? É a forma mais adulta de se resolver uma situação assim. Olha, não está dando mais certo, não existe mais o companheirismo, as nossas obrigações conjugais não estão sendo mais cumpridas. Então, vamos nos separar, vamos nos divorciar. Esse é o divórcio consensual. O divórcio litigioso é aquele que tem briga. Não quero separar, você é a mulher da minha vida. Eu não vou aceitar você com outro homem e não sei o que, eu não quero dividir os bens porque eu te amo e eu vou mudar, eu não aceito o divórcio. Tá? O divórcio consensual, ele pode ser de duas formas: puro e simples, que é aquele quando há apenas a decretação do divórcio. Olha, a partir de agora, fulano é divorciado, cicrano é divorciado, fulana vai voltar a usar o nome dela de solteira. E nós temos o consensual qualificado, quando existe filhos menores ou incapazes, ou eu vou dividir bens. Atenção! Quando o divórcio ele é consensual, simples, ou seja, só decretou o fim da sociedade conjugal, fulano agora é divorciado, ciclano é divorciado. Não precisa de homologação de sentença estrangeira no STJ. Tá? Mas o divórcio consensual, qualificado, e o divórcio litigioso obrigatoriamente serão homologados pelo STJ. Ok? Lá na nossa aula sobre elementos de conexão e competência, eu disse para vocês o seguinte: o artigo 23 do Código de Processo Civil vai falar o seguinte: imóveis localizados no Brasil somente podem ser discutidos por autoridades brasileiras. Não foi isso que eu falei? Quando o imóvel é localizado no Brasil, eu só posso ajuizar ações para discutir aquele imóvel no Brasil. Não foi isso que eu falei para vocês? Mas eu disse que tinha uma exceção: divórcio consensual qualificado. No divórcio consensual qualificado, que é esse que eu falo dos menores, incapazes e da divisão de bens, não é consensual. As partes não estão de acordo. As partes apenas não homologam o divórcio da forma como elas querem. Não é assim? É. Então, para o caso de divórcio consensual qualificado,
Nós vamos aceitar lá na homologação de sentença estrangeira que um juiz estrangeiro decida sobre a partilha de um bem localizado no Brasil. Tá bom? Então, no caso, esse é o único caso. Caso contrário, não vamos admitir. Ah, se fosse um divórcio litigioso e tivesse bens no Brasil, a pessoa se divorciava, chegava aqui no Brasil, fazia partilha dos bens aqui no Brasil. Ia fazer duas ações? Iam fazer duas ações. Uma ação para discutir o divórcio e os bens lá naquele país, e uma ação aqui só de partilha de bens. Aqui no Brasil, para quê? Para discutir os imóveis localizados no Brasil. Tá? Então, divórcio litigioso, obrigatoriamente homologação de sentença estrangeira no STJ e uma ação no Brasil para discutir os bens localizados, bens imóveis localizados no Brasil. Divórcio consensual puro, basta averbar no cartório. Basta averbar, tá? Não precisa de homologação. Agora, se é um divórcio consensual qualificado, que é esse que as partes vão lá ao juiz e o juiz apenas homologa o acordo de divórcio, ação de homologação de sentença estrangeira no Brasil e isenção de ação no Brasil para partilhar os bens, tá? O divórcio também pode ser feito no consulado? Pode. Mas aí nós vamos observar as mesmas regras para um divórcio ser feito no cartório. Tá? Observando aqui o quê? Que os cônjuges precisam ser brasileiros. Não pode ter filhos menores ou incapazes. A regra hoje no cartório, quando a pessoa vai se divorciar no cartório, é não ter filhos menores ou incapazes. O único estado que aceita divórcio no cartório com filhos menores ou incapazes é Goiás. Goiás é o único estado da federação que aceita. Sabe por quê? Sabe o que eles alegam? Olha, o divórcio no cartório não é para desjudicializar as demandas. Se o casal está de acordo, o tabelião está olhando aqui, não está ferindo os direitos da criança. Fala de pensão, fala de partilha de bens, está tudo certo, guarda compartilhado, está tudo bonitinho. Para que eu não vou fazer esse divórcio no cartório? Por que não? Tá? Se depois quiser discutir a guarda da criança e os alimentos, eles podem judicializar ações no poder público. Então, no Goiás é o único lugar que nós aceitamos ainda que haja menores de idade ou incapazes lá no nosso divórcio no cartório. E o consulado, ele não é mais ou menos um cartório? É. Então, ambos os cônjuges serem brasileiros, nato ou naturalizado, não terem filhos menores ou incapazes, eles vão obedecer à regra geral. O casamento foi realizado no Brasil, ou, se foi realizado no exterior, obrigatoriamente foi registrado no Brasil. E aqui nós vamos obedecer o regime de bens do primeiro domicílio. O regime de bens do primeiro domicílio do casal é compatível com um dos 4 regimes de bens que nós temos no Brasil? Se for compatível, beleza, aceito o divórcio. E aí, com esse documento do divórcio que é feito no consulado, tá? No consulado, eu vou lá no cartório brasileiro em que o casamento está registrado e apenas averbo. Precisa homologar esse divórcio que foi realizado no consulado? Não, não preciso de homologação de sentença. Não preciso de ação no STJ.
Basta eu pegar aquele documento que eu vou receber lá no cartório, aquela escritura pública que eu vou receber lá no consulado, chegar lá no cartório que eu casei e que está registrado o meu casamento e averbar o meu divórcio. Aí vai constar lá na certidão de casamento. Averbação do divórcio realizado no consulado, tarará, tarará, tarará. Pronto. Alguma dúvida do que deve ser feito quando o casamento é realizado no exterior? E se o divórcio for realizado aqui no Brasil? Primeira situação, o juiz vai analisar se existe uma conexão internacional. Olha, esse casal casou no Brasil? Casou. Esse casal é brasileiro? É brasileiro. Esse casal teve como primeiro domicílio o Brasil? Não, aí ele vai olhar. Então, a primeira coisa que o juiz faz quando chega lá a petição do divórcio é olhar se tem conexão internacional, ok? Olhou e falou assim, olha aqui, primeiro domicílio do casal, França. Tem pacto antinupcial? Não. Então, vale o regime de bens do primeiro domicílio. Aí ele vai olhar. O que diz o regime de bens da lei francesa? O regime geral da lei francesa é a comunhão universal de bens. Ih, meu amigo, se deu mal, hein? Vai dividir tudo. Vai ter de dividir tudo. Aí o juiz analisa. Com a sentença transitada em julgado, o divórcio aqui no Brasil vai seguir a regra normal. Sentença transitou em julgado, bonitinho, você vai lá no cartório que o seu casamento está registrado e averba o divórcio. Mas se o casamento também foi realizado no exterior, o que eu tenho de fazer? Remeter aquela sentença lá para o estrangeiro. E lá no estrangeiro, lá onde o casamento foi realizado, requerer homologação de sentença estrangeira. Tá bom? E aí observar as regras lá do país sobre homologação de sentença estrangeira. Homologação de sentença estrangeira, as regras, interessam para a gente aqui no Brasil o que diz o STJ. Se a gente for estudar a homologação de sentença estrangeira de todos os países, são quase 200. Nós vamos ficar aqui, anos e anos estudando as regras de homologação de sentença estrangeira de cada país, tá? Então, aí lá no país tal, onde o casamento foi realizado, onde ele está registrado, os nubentes vão ter de ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira, tá bom? Para que aquele divórcio tenha eficácia. Joia? Ok? Alguma dúvida com relação a casamento e divórcio? Então, agora uma questãozinha difícil aí para vocês. Eu vou chamar aqui por ordem alfabética de trás para frente. Atenção, Ebert, você é o primeiro. Tá? Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro, argentino, há 10 anos, em elegante cerimônia realizada no Nordeste brasileiro. Ai, que lindo, não é? Assim, no pôr do sol, maravilhoso. O casal vive atualmente em Buenos Aires, com seus 3 filhos menores. Por diferenças inconciliáveis, Webert, a Lúcia pretende se divorciar do Mauro, ajuizando, para tanto, a competente ação de divórcio, a fim de partilhar os bens do casal. Um apartamento em Buenos Aires e uma casa de praia em Trancoso. Mauro não se opõe à ação. Em relação à ação de divórcio, vamos lá, VOF. A ação de divórcio só poderá ser ajuizada no Brasil, eis que o casamento foi realizado em
território brasileiro, Herbert, a ação de divórcio só pode ser ajuizada no Brasil, afinal eles casaram no Brasil, não é? É assim? Não, essa primeira aí é falsa. É falsa, não é? Onde eles podem se divorciar? Em qualquer local que eles estejam domiciliados, né? Exato. Ele pode se divorciar também no Brasil? Pode. Eles podem se eles se quiserem ir para o divorciar. Japão e divorciar lá, eles podem também. Podem também, exatamente, Weber. Isso aí, ótimo. Sinamar agora. Então, esse item está falso. Eles podem se divorciar onde eles quiserem. Beleza? Só não pode se divorciar no consulado, porque o consulado brasileiro exige que os nubentes sejam brasileiros. Mas eles podem se divorciar no Brasil, na Argentina, no Japão, como diz o Weber. Eles podem se divorciar nos Estados Unidos. Não interessa, tá? Vamos lá, Sinamar. Caso Lúcia ingresse com a ação perante a justiça argentina, ela não poderá partilhar a casa de praia em Trancoso? Ajuizou a ação de divórcio lá em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires, ela pode discutir a casa em Trancoso? Ela pode falar assim, olha, eu quero ficar com a casa em Trancoso e você fica com a casa de Buenos Aires. Eles podem discutir a casa de Trancoso? Depende, Sinamar, depende. Se for uma homologação desse divórcio, né, se for apenas a homologação do acordo de divórcio, se for um divórcio consensual, qualificado, pode discutir a casa? Pode. Não é um divórcio consensual? Eles não estão chegando a um acordo? Pode, acabei de falar. No divórcio consensual qualificado, o Brasil aceita que um Estado estrangeiro decida sobre bens imóveis no Brasil. Por quê? Eles vão decidir, olha, a casa de Trancoso vai ficar com a Lúcia, o apartamento de Buenos Aires vai ficar com o Mauro. Tá bom. Aí o STJ não aceita. Aí eles entram aqui com uma partilha. Vão falar o quê? A casa de Trancoso vai ficar com a Lúcia. Não é a mesma decisão? Então, quando existe acordo de divórcio, nós aceitamos, tá? Nós aceitamos essa ingerência. É a única situação. Mas se Mauro falar, não, eu não concordo com essa divisão, não, eu que quero ficar com a casa de Trancoso, ela, não, eu que quero, aí o Mauro, não, não quero, virou um divórcio litigioso. Pode a Argentina, o juiz argentino, decidir sobre o apartamento lá em Trancoso? Não. Então, atenção com relação a imóveis e imóveis. Se o divórcio for consensual, nós aceitamos, sim, que a justiça alienígena estrangeira analise o bem que está no Brasil. Se for litigioso, não. Tá bom? Isso aí, Sinamar. Vamos lá. Próximo, Samantha. Samantha. Eventual sentença argentina de divórcio para produzir efeitos no Brasil deverá ser primeiramente homologada pelo STF? Samantha? Samantha? Samantha, dou-lhe uma. Samantha, dou-lhe duas. Samantha, dou-lhe três. Pé. Vamos passar, então, Roger. 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 Você está aí? Roger. Roger. Tô aqui. Eventual sentença argentina de divórcio para produzir efeitos no Brasil, primeiramente, deverá ser primeiramente homologada pelo STF?
Professora, onde é que tá escrito isso aí que eu não tô vendo? Aqui, Lúcia, brasileira, casou-se com Mauro. Terceiro aqui, eventual sentença argentina. Não, mas essa aqui, se errar, você vai ver. Eventual sentença argentina de divórcio para produzir efeito no Brasil precisa ser homologada por quem? Não, precisa ser homologada não, professor. Precisa pela Precisa, STJ. se for uma sentença de divórcio Eu não sei, professora. Divórcio? litigioso. Ah, litigioso. Não... Foi um pega aí, É, me pegou. TJ. STJ não é o STF, gente. Gente, eventual sentença de divórcio. Para Eu até produzir. copiei isso aí, professora. Aqueles bandos de artigo lá que eu copiei lá, tinha isso aí. Isso aí, não é? Então, sentença de divórcio para produzir efeitos aqui no Brasil precisa ser homologada por quem? Pelo STJ. Sentenças em geral para produzirem efeitos no Brasil vão ser homologadas pelo STJ, tá? Ok? Próximo. Quem está aí antes do Roger? Priscila. Priscila, você está presente? Priscila. Sim, vamos lá. Essa é difícil, Priscila. Ação de divórcio, se consensual, poderá ser ajuizada tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo ambos os países competentes para decidir acerca da guarda das crianças e da partilha de bens? Nós sabemos, nós admitimos, sim, que uma ação de divórcio consensual lá na Argentina vai poder decidir acerca da partilha de bens, tá? Sabemos. Mas e a guarda das crianças? E uma decisão brasileira sobre o imóvel lá de Buenos Aires? Será que eles aceitam? E aí, Priscila, certo ou errado? Ação de divórcio. Errado, não é? Olha só. Professora, Oi. aí é só porque tá colocando como se fosse consensual, né? Não. É porque acontece o seguinte: quando o divórcio é consensual aqui no Brasil, o divórcio foi consensual lá na Argentina. Tá? Lá na Argentina, ele é consensual. Ele pode, nesse divórcio consensual lá na Argentina, discutir os bens que estão aqui no Brasil, bens imóveis? Pode. Pode. Tá? Agora, eu não sei como que a Argentina diz sobre isso. Então, eu não posso inferir que lá na Argentina eles vão aceitar a mesma regra aqui do Brasil. Às vezes, lá na Argentina, não. Lá tem que entrar com uma ação de partilha de bens na Argentina. O problema maior da questão é com relação à guarda. Sempre que nós falarmos em guarda de crianças, nós vamos lembrar da residência habitual. Onde é a residência habitual dessas crianças? Onde eles vivem? Onde eles estão? Onde eles vão para a escola? Buenos Aires. Buenos Aires. Então, onde eu posso ajuizar uma ação para discutir a guarda dessas crianças? Na Argentina. Na Argentina. E se a mãe foge com essas crianças para o Brasil? Onde eu vou ajuizar a ação para a guarda dessas crianças? Aí no Brasil, né? Não, na Argentina. Na Argentina também? Sim, lá não era residência habitual? Ah, entendi. Ela pode sair do país sem autorização para fixar residência com os filhos sem autorização do genitor? Não. Tráfico internacional de menores. Nós vamos Professora, falar então, disso na próxima aula. A correta aí seria a segunda, então. Segunda, exatamente. Tá? Caso Lúcia ingresse com ação perante a Argentina, não poderá partilhar a casa na praia. Exceto se for uma ação de divórcio consensual. Ter menores na causa não tira a qualidade consensual do divórcio? Olha só, Webert, o divórcio consensual ele vai ser de dois tipos: puro e qualificado. Ele não deixou de ser consensual. Não é porque tem criança e bens envolvidos
que as partes não podem decidir de comum acordo sobre aquele bem. Ele não deixa de ser consensual por isso. Tá bom? Não é a existência de filhos e bens que torna o divórcio litigioso. Eu posso ter um divórcio litigioso em que o casal não tem filhos, não tem bens. Mas a pessoa, por exemplo, não aceita dar o divórcio. Tá? Então, os menores não tiram a qualidade de consensual. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a casamento e divórcio? Eu vou colocar para vocês uma lista de exercícios sobre casamento e divórcio, tá bom? Para quê? Para vocês, fazer um monte de exercício e depois nós só discutimos aquelas questões que vocês acharam mais difíceis. Combinado? E aí vocês vão ver que tem questões dos mais diversos tipos. Combinado? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até semana que vem. Bom resto de semana, boa noite. Carol, Tá? boa noite. Queria falar com você.